Sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas. Selá. Salmo 88, verso 7. É a tarefa de um pastor não apenas cuidar das ovelhas felizes, mas também cuidar das enfermas do rebanho e dedicar-se fervorosamente ao seu socorro e conforto. Sinto, portanto, que faço bem quando hoje estabeleço como meu especial objetivo falar com os que estão atribulados. Aqueles de vocês que estão felizes e se regozijam em Deus, cheios de fé e segurança, podem muito bem tolerar um discurso para seus irmãos mais fracos. Inclusive, vocês podem estar alegres e agradecidos em seguir sem a sua porção, para que aqueles que estão deprimidos em espírito possam receber uma dupla medida do vinho da consolação. Além disso, estou certo que mesmo o cristão mais alegre não sofre qualquer prejuízo ao relembrar os dias de trevas que furtivamente se apressam, pois se vão multiplicando, como está no Salmo 25, verso 19. Assim como a recordação de nossos amigos moribundos nos sobrevoam como uma nuvem e umedecem nossos ardores insensatos, assim a lembrança que existem tribulações e aflições no mundo atenuam a nossa alegria e previnem que ela se degenere em uma idolatria das coisas do tempo e do sentido. É melhor, por muitas razões, ir à casa do luto que ir à casa do banquete, como está em Eclesiastes 7:2. O cálice amargo possui virtudes que o copo do vinho nunca conheceu. Molhem os lábios com ele, jovens, pois não lhes fará qualquer dano. Pode ser, ó vocês que estão hoje repletos de felicidade, que uma pequena provisão de sagrada advertência e consolação se lhes mostre que não é danosa, mas que, eventualmente, pode mantê-los em uma boa condição. Esta palavra hoje, sobre a tristeza, pode sugerir a vocês alguns pensamentos que, sendo guardados, irão amadurecer como frutos de verão e suavizarão o inverno quando ele chegar. Então, comecemos. Está claro para todos aqueles que leem as narrativas da Escritura ou que estão familiarizados com homens bons que mesmo os melhores servos de Deus podem ser levados a um estado muito baixo. Não há qualquer promessa de prosperidade presente apontada para o verdadeiro relacionamento com Deus, de modo a excluir as adversidades da vida do crente. Como homens, o povo de Deus compartilha a mesma sorte dos demais. E o que é, senão aflições? Sim, existem algumas aflições que são peculiares aos cristãos, algumas tristezas extras, as quais eles participam porque são crentes, embora elas sejam mais do que equilibradas por aqueles peculiares e amargos problemas que pertencem aos ímpios e são gerados por suas próprias transgressões, dos quais o cristão está liberto. Da passagem que está diante de nós, aprendemos que os filhos de Deus podem ser levados tão baixo a ponto de escrever e cantar salmos que são inteiramente tristes e que não possuem um acompanhamento adequado, senão suspiros e gemidos. Eles não o fazem com frequência. Seus cânticos são geralmente como os de Davi, que, embora comecem na poeira, em pouco tempo se remontam aos límpidos céus. Mas às vezes os santos são obrigados a cantar esses dolorosos cânticos que, do princípio ao fim, não há uma nota de alegria. No entanto, mesmo em sua mais sombria noite de inverno, os santos têm uma aurora em seu firmamento. E neste Salmo 88, o mais lúgubre e triste de todos os salmos, há um leve brilho no primeiro verso, um raio estelar projetando-se em seu limiar. Senhor Deus da minha salvação. Salmo 88, verso 1. Emã continuava apegado ao seu Deus. A escuridão não é completa em um coração que pode clamar, meu Deus. E o Filho de Deus, por mais baixo que possa afundar, ainda se mantém aferrado ao seu Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. De Jó 13:15. É a resolução de sua alma, é a resolução de uma alma regenerada. Jeová me fere, mas ele é o meu Deus. Ele franze a testa para mim, mas ele é o meu Deus. Ele me pisoteia até o próprio pó e me coloca na mais profunda cova, como que entre os mortos, mas ainda é o meu Deus, e assim eu lhe chamarei até morrer. Mesmo quando ele me deixa, clamarei, Deus meu, por que me desamparastes? Como está em Mateus 27:46 e Marcos 15:34. Além disso, o crente, em seu pior momento, continua a orar, e ora talvez mais vigorosamente por causa das suas dores. A vara de Deus não conduz seus filhos para longe dele,
mas para Ele. Nossas dores são ondas que nos arrastam para a rocha. Esse salmo está cheio de oração. É tão adocicado de súplicas como é salgado de tristeza. Ele chora muitíssimo, mas está de joelhos dobrados e olhos erguidos. Enquanto o homem possa orar, ele nunca estará distante da luz. Ele está na janela, embora as cortinas talvez não tenham sido puxadas para o lado. O homem que pode orar tem um mapa na mão para escapar do labirinto da aflição. Como as árvores no inverno, podemos dizer sobre o homem que ora, quando seu coração está muito perturbado, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, como está em Isaías 6,13. A oração é a respiração da alma, e se respira, vive, e vivendo, ganhará força novamente. Um homem deve ter vida eterna e verdadeira dentro dele para que possa continuar a orar verdadeiramente. E enquanto houver semelhante vida, há esperança. Mesmo assim, o melhor filho de Deus pode ser o maior sofredor, e seus sofrimentos podem parecer esmagadores, mortíferos e devastadores. Eles podem ser também tão prolongados como para acompanhá-lo todos os seus dias, e a sua amargura pode ser intensa. Tudo isso e muito mais esse lúgubre salmo nos ensina. Vou me esforçar mediante algumas observações para apresentar uma exposição do texto. Em primeiro lugar, sua forte linguagem sugere a observação que os santos provados são muito propensos a superestimar suas aflições. Eu acredito que todos nós erramos nessa direção e somos muito propensos a dizer: eu sou aquele homem que viu a aflição, como está em Lamentações 3:1. O homem inspirado por Deus que escreveu o texto foi tocado com essa comum enfermidade, pois ele exagera seu caso. Leiam suas palavras: sobre mim pesa o teu furor. Não tenho dúvidas que Emã quis dizer furor em seu pior sentido. Ele acreditava que Deus estava realmente irado com ele e cheio de ira tal como ele está com os ímpios. Mas isso não era verdade. Como logo mostraremos, há uma diferença muito importante entre a ira de Deus com seus filhos e a ira de Deus com seus inimigos. E não creio que Emã discernisse suficientemente essa diferença. Assim como receamos que muitos dos filhos de Deus a esquecem mesmo agora. E, portanto, temem que o Senhor lhes esteja castigando de acordo com sua gloriosa e rigorosa justiça. E lhes está ferindo como se ele fosse o seu carrasco. Ah, se os pobres crentes perplexos apenas pudessem ver, eles entenderiam que aquilo que eles chamam de ira é unicamente amor, em sua sábia maneira, buscando o bem maior deles mesmos. Além disso, o salmista diz: sobre mim pesa o teu furor. Ah, se Emã soubesse o que era ter o furor de Deus sobre ele, haveria retirado essa palavra. Pois toda a ira que qualquer homem já sentiu nesta vida é apenas como o peso do dedo mínimo de Deus. É no mundo vindouro que a ira de Deus pesará sobre os homens. Então, quando Deus pesar sua mão e pressioná-la com onipotência sobre a alma e o corpo para destruí-los para sempre no inferno, a natureza arruinada sentirá em sua eterna destruição o que é realmente o poder da ira e do furor de Deus. Aqui, o verdadeiro peso da dolorosa ira de Deus não é conhecido, e principalmente não é conhecido por um filho de Deus. Essa é uma expressão muito forte, se a pesarmos na balança da sóbria verdade. Ela ultrapassa os fatos, mesmo que se tratasse do homem mais triste que a tivesse pronunciado. Em seguida, Emã acrescenta: tu me afligiste com todas as tuas ondas, como se fosse um náufrago em quem todas as ondas quebrassem, e o oceano inteiro e todos os oceanos estivessem voltados contra ele, como se fosse o único objeto de sua fúria. Seu barco foi conduzido à costa, e todos os rebocadores estão rolando sobre ele, todas as ondas, uma após outra. Elas saltam em cima dele como animais selvagens, famintos como lobos, ansiosos como leões para devorá-lo. Pareceu-lhe que nenhuma onda se desviava, nem gastava sua força em outro lugar, mas toda a longa sequência de ondulação rugia sobre ele como o único objetivo de sua ira. No entanto, não era assim. Todas as ondas de Deus jamais quebraram sobre algum homem, a não ser o Filho do Homem. Existem alguns problemas aos quais temos sido poupados, alguns problemas que nos são desconhecidos. Acaso sofremos todas as doenças da qual a carne é herdeira? Porventura não existe formas de dor que nossos corpos escaparam? Não existem também algumas dores mentais que não torceram nosso espírito?
E se parece que atravessamos todo o círculo de miséria física e mental, contudo, em nossos lares, famílias ou amizades, certamente algum conforto ainda nos resta. E, portanto, de algumas ásperas ondas, fomos poupados. Todas as ondas de Deus não haviam passado sobre você, ó irmã. As aflições de Jó e de Jeremias não foram suas. Entre os vivos, ninguém pode saber literalmente quais seriam todas as ondas de Deus. Aqueles que serão condenados a sentir as rajadas da sua indignação irão conhecê-las na terra da escuridão e do furacão eterno. Eles saberão o que são todas as ondas de Deus, mas nós não saberemos. A metáfora é boa e admirável, e poeticamente correta, mas como a declaração de um fato é demasiada. Todos nós somos aptos a exagerar nossa tristeza. Digo isso aqui como um fato geral. Aqueles que estão felizes podem tolerá-lo, mas não têm por objetivo vexar o que está debilitado enquanto suporta o peso da sua aflição. Se ele puder aceitar calmamente a sugestão por sua própria vontade, poderá lhe fazer bem, mas seria cruel arremessá-la contra ele. Ainda que seja verdadeira, não gostaria de sussurrá-la aos ouvidos de qualquer sofredor, pois isso não iria consolar, antes entristecer. Muitas vezes me espanto com o estranho conforto que algumas pessoas oferecem quando dizem: "Ah, mas há outros que sofrem mais do que você. Acaso sou eu algum demônio? Devo me alegrar com as notícias das misérias de outras pessoas?" Muito pelo contrário, sinto-me aflito ao pensar que existem dores mais agudas que as minhas. Minha simpatia aumenta minha própria aflição. Posso conceber que um espírito maligno, atormentado, encontre consolação ao crer que outros são torturados com uma chama ainda mais feroz. Mas certamente tal diabólico conforto não deve ser oferecido aos cristãos. Isso demonstraria nossa profunda depravação de coração se pudermos extrair conforto das misérias dos outros. Contudo, receio que julguemos corretamente a natureza humana quando lhes oferecemos água desse pútrido poço. Existe, no entanto, uma forma de consolo semelhante a essa, porém de origem muito mais legítima, uma consolação honrosa e divina. Houve um sobre quem a ira de Deus pressionou de maneira muito dolorosa, um que foi, em verdade, afligido com todas as ondas de Deus, e ele é o nosso irmão, um homem como nós, o amante mais querido de nossas almas. E porque ele conheceu e sofreu tudo isso, pode simpatizar conosco hoje, seja qual for a tribulação que possa nos atingir. Sua paixão está terminada, mas não a sua compaixão. Ele suportou a indignação de Deus e a desviou para longe de nós. As ondas gastaram sua força sobre ele e perderam sua fúria. E agora ele está sentado acima das cheias. Sim, ele se senta como rei para sempre e eternamente. Ao pensarmos nele, o crucificado, nossas almas podem não apenas obter consolação da sua simpatia e de seu poderoso socorro, mas também podemos aprender a olhar para nossas provações com um olhar mais calmo e julgá-las mais de acordo com o padrão verdadeiro. Na presença da cruz de Cristo, nossas próprias cruzes são menos colossais. Nossos espinhos na carne são como nada quando colocados lado a lado com os pregos e a lança. Em segundo lugar, observemos que os santos fazem bem em atribuir todas as suas tribulações ao seu Deus. Emã fez isso no texto. Sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas. Ele atribui toda a sua adversidade ao Senhor seu Deus. É a ira de Deus, são as ondas de Deus que o afligem. E Deus faz com que elas o aflijam. Filho de Deus, nunca se esqueça disso. Tudo o que você está sofrendo, por qualquer causa ou motivo, vem a você pela mão divina. Em verdade, você diz, minha aflição provém de homens maus. Contudo, lembre-se que existe uma predestinação que, sem sujar os dedos do infinitamente santo, governa os movimentos dos homens maus, bem como dos santos anjos. Seria algo triste para nós se não houvesse designação da providência de Deus que dissesse em respeito aos ímpios, pois então a grande massa da humanidade seria inteiramente deixada ao acaso, e os piedosos poderiam ser esmagados por eles, sem esperança. O Senhor, sem interferir com a liberdade de suas vontades, rege e anula, de forma que os ímpios são como uma vara em suas mãos, com a qual ele sabiamente
flagela seus filhos. Talvez você dirá que suas tribulações não têm surgido pelos pecados de outros, mas a partir de seus próprios pecados. Mesmo assim, eu gostaria que você penitentemente as atribuísse a Deus. O que importa que a tribulação tenha surgido do pecado é Deus quem ordenou a aflição que segue a transgressão para atuar como um agente medicinal ao seu espírito. Não olhe para a causa secundária ou a contemple com profundo pesar. Antes, volte seus olhos principalmente para o seu Pai Celestial e ouça a vara e quem a ordenou, como está em Miqueias 6,9. O Senhor envia sobre nós o mal, assim como o bem desta vida mortal. Dele é o sol que alegra e a geada que esfria. Dele é a profunda calma e dele o feroz tornado. Se debruçar sobre causas secundárias é frequentemente algo frívolo, uma espécie de solene insignificância. Os homens dizem de cada aflição: poderia ter sido evitada se tal e tal coisa tivesse ocorrido. Talvez, se outro médico tivesse sido chamado, a vida do amado filho teria sido poupada. Possivelmente, se eu tivesse mudado a direção do negócio em tal direção, não seria um perdedor. Quem há de julgar o que poderia ter sido? Em conjecturas intermináveis, ficamos perdidos e atormentamos a nós mesmos, recolhendo material para dores desnecessárias. As questões não aconteceram de determinada maneira, então, por que conjecturar como elas seriam se tivessem sido diferentes? É uma insensatez. Você fez o seu melhor e não houve resultado. Por que se rebelar? Fixar os olhos sobre as causas secundárias irritará a mente. Ficamos indignados com o agente mais imediato da nossa dor e assim falhamos em nos submeter a Deus. Se você golpear um cachorro, ele morderá a vara que o feriu, como se ela fosse a culpada. Quão parecido com os cães somos nós algumas vezes, pois quando Deus está nos ferindo, rosnamos para a sua vara. Irmão, perdoa o homem que lhe machucou. Dele foi o pecado, mas perdoe-o, tal como você espera ser perdoado. Contudo, teu é o castigo, e esse castigo vem de Deus. Portanto, suporte-o e peça por graça, para que ele seja proveitoso para você, porque na verdade é disciplina para os filhos amados de Deus. Quanto mais nos afastamos dos agentes intermediários, melhor, pois quando nos chegamos a Deus, a graça tornará mais fácil a submissão. Quando sabemos que é o Senhor, como está em Jó 21:7, prontamente clamamos: faça o que bem parecer aos seus olhos, como está em 1 Samuel 3:18. Enquanto eu atribuir a minha dor ao acidente, o meu luto ao engano, a minha perda ao erro de outro, o meu desconforto a um inimigo e assim por diante, eu serei da terra, terreno, e quebrarei meus dentes com cascalho. Mas quando me elevo ao meu Deus e vejo a sua mão agindo, ficarei calmo, não terei qualquer palavra de queixa e não abrirei a minha boca, porquanto tu fizeste, como está no Salmo 39:9. Davi preferiu cair nas mãos de Deus, como está em 2 Samuel 24:14 e 1 Crônicas 21:13. E cada crente sabe que se sente mais seguro e mais feliz quando reconhece que está nas mãos divinas. Arguir com o homem é um trabalho pobre, mas suplicar a Deus traz ajuda e conforto. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, diz o Salmo 55:22. É um preceito que será fácil de ser praticado quando você perceber que o fardo veio originalmente de Deus. Em terceiro lugar, os filhos afligidos de Deus fazem bem em ter uma visão clara da ira que se mistura com suas aflições. Sobre mim pesa o teu furor. Esse é o primeiro ponto de Emã. Ele não menciona as ondas de aflição até que tenha falado primeiro da ira. Deveríamos nos esforçar para descobrir a intenção do Senhor em nos golpear. Qual é o seu propósito pelo castigo? E até que ponto podemos responder a esse propósito da disciplina de Deus? Devemos ter um olhar atento para distinguir claramente as coisas. Há ira e ira, furor e furor. Deus nunca está irado com seus filhos em um sentido, mas ele está em outro. Como homens, todos nós desobedecemos às leis de Deus, e Deus se apresenta a todos nós como um juiz. Como juiz, ele deve executar sobre nós as penalidades da sua lei, e deve, por necessidade de sua natureza, ficar com ira de nós por termos quebrado essa lei. Isso diz respeito a toda a raça humana. Mas no momento em que um homem crê no Senhor Jesus Cristo, suas ofensas não são mais suas ofensas. Elas são colocadas em Cristo Jesus, o substituto, e a ira se vai junto com o pecado.
A ira de Deus pelos pecados dos homens que são regenerados, que foram chamados eficazmente, foi consumida sobre Cristo. Ele foi punido no lugar deles. A punição que era devida pelo pecado deles foi suportada por Jesus Cristo. Deus não permita que o juiz de toda a terra seja injusto. Não seria justo Deus punir um crente por um pecado que já foi colocado sobre Jesus Cristo. Assim, o crente está completamente livre de toda a responsabilidade de sofrer a ira judicial de Deus e de todo o risco de receber uma sentença punitiva do Altíssimo. O homem está absolvido. Será ele novamente julgado? A dívida do homem está paga. Será ele trazido uma segunda vez perante o juiz, como se ainda fosse um devedor? Cristo ficou em seu lugar e, portanto, ele corajosamente pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Como está em Romanos 8, 33 e 34. Agora o cristão assume outra posição. Ele é adotado na família de Deus. Ele ou ela se tornou filho de Deus. Está sob a lei da casa de Deus, da família de Deus. Em cada casa existe uma administração, uma lei pela qual os filhos e servos são governados. Se o filho de Deus infringir a lei da casa, o pai visitará a sua ofensa com disciplinas paternais, um tipo muito diferente de visitação daquela de um juiz. Hoje existem criminosos na prisão que, em pouco tempo, sentirão um chicote em suas costas nuas. Isso é uma coisa. Mas o filho desobediente receberá um flagelo da mão do seu pai. Isso é outra coisa bem diferente. Distante como os polos é a ira de um juiz e a ira de um pai. O pai ama o filho, mesmo quando está zangado. E ele está zangado principalmente por essa mesma razão. Se não fosse seu filho, ele provavelmente não tomaria conhecimento de suas faltas. Mas porque é seu próprio filho que falou uma falsidade ou cometeu um ato de desobediência, ele sente que deve castigá-lo porque o ama. Creio que isso não necessita de mais explicações. Há uma ira justificada no coração de Deus para com os homens impenitentes culpados. Ele não sente coisa alguma disso em relação ao seu povo. Ele é o pai deles, e se eles transgredirem, irá visitá-los com disciplina e açoites, não como uma punição legal, uma vez que Cristo suportou tudo isso, mas como um gentil castigo paterno para que vejam sua loucura e dela possam se arrepender, e despertados por sua tenra mão, possam se voltar a seu pai e alterar seus caminhos. Por isso, filhos de Deus, se hoje você está sofrendo por qualquer forma, seja pelos males da pobreza, por doença física ou depressão de espírito, lembre-se que não há uma gota de ira judicial de Deus em tudo isso. Você não está sendo punido por seus pecados como um juiz pune um culpado. Nunca acredite em semelhante falsa doutrina. Ela é claramente contrária à verdade, como está em Jesus. A doutrina do Evangelho nos diz que nossos pecados foram contados desde tempos antigos sobre a cabeça do grande bode expiatório, como está em Levíticos 16, 1 a 34, e levados de uma vez por todas para nunca mais serem novamente cobrados de nós. No entanto, devemos usar os olhos do nosso julgamento ao observar nossa presente aflição, para ver e confessar quão ricamente, como filhos, merecemos a vara. Volte ao tempo desde que foram convertidos, queridos irmãos e irmãs, e considerem, acaso vocês se surpreendem que Deus lhes tenha castigado? Falando por mim, eu me surpreendo que tenha escapado da vara em qualquer momento. Se tivesse sido obrigado a dizer, todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã, como o Salmo 73,14, não ficaria maravilhado, pois minhas faltas são muitas. Quão ingratos temos sido, quão faltos de amor e quão indignos de ser amados. Quão falsos em nossos votos mais sagrados, quão infiéis às nossas mais elevadas consagrações. Acaso existe uma única ordenança sobre a qual não tenhamos cometido pecado? Será que alguma vez nos levantamos, havendo estado de joelhos, sem ter ofendido enquanto estávamos em oração? Será que alguma vez terminamos um hino sem alguma divagação mental ou frieza de coração? Será que já não lemos algum capítulo sem haver chorado, porque não recebemos a verdade em amor dentro das nossas almas, tal como deveríamos ter feito? Ó bom Pai, se isso nos dói, ricamente merecemos que nos doa novamente.
Quando você confessar seus pecados, permita-me exortá-lo a usar zelosamente esses mesmos olhos para buscar o pecado particular que causou o presente castigo. Ó, diz alguém, creio que jamais irei descobri-lo. Você pode fazê-lo. Talvez esteja à porta. Não me surpreende que alguns cristãos sofram. Me surpreenderiam se não sofressem. Eu os vejo, por exemplo, negligenciar a oração familiar e outros deveres domésticos, e seus filhos lhes desonram quando crescem. Se eles clamam, que terrível aflição, não gostaríamos de dizer, mas vocês deveriam ter esperado por isso. Vocês foram a causa disso, ainda que essa afirmação fosse verdadeira. Quando os filhos deixam a casa dos pais e caem no pecado, não nos surpreendemos que o pai tenha sido azedo, severo e áspero em seu temperamento. Não esperamos colher figos de espinheiros ou uva de abrolhos, como está em Mateus 7,16. Temos visto homens cujo único pensamento era ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro. E ainda assim professam ser cristãos. Tais pessoas são inquietas e infelizes e são cheias de ansiedade, mas isso não nos surpreende. Acaso você desejaria que o Senhor tratasse gentilmente com tais pessoas grosseiras e petulantes? Não. Se eles caminham obstinadamente com ele, o Senhor se mostrará obstinado para com eles. Irmãos, as raízes dos seus problemas podem estar debaixo da soleira da sua porta, debaixo do seu nariz, onde jaz o seu pecado. Pesquise e veja. Mas às vezes a causa do castigo está mais distante, a causa da disciplina está mais distante. Todo cirurgião lhe dirá que há doenças que se tornam problemáticas no auge da vida ou na velhice, que podem ter sido ocasionadas na juventude por alguma atitude errada ou por um acidente, e o mal pode ter ficado latente todos esses anos. Assim, os pecados de nossa juventude podem nos trazer tristezas em nossos anos mais maduros. E faltas e omissões de 20 anos atrás podem hoje nos estar açoitando. Eu sei que é assim. Se a falha é grandemente sentida em idade avançada, isso deve nos levar a uma busca mais completa e uma oração mais frequente. John Bunyan, em O Peregrino, nos diz que cristão se encontrou com Apolion e por isso teve uma jornada muito sombria através do vale da sombra da morte, por causa de deslizes que cometeu quando descia a colina para o vale da humilhação. Pode ser assim conosco. Talvez quando você era jovem, você era pouco generoso com as pessoas de espírito triste. Agora, você é um com eles e sua dureza é trazida sobre você. Pode ser que, quando em melhores circunstâncias, você era conhecido por atribuir a seu sucesso, a sua prosperidade a você mesmo. E olhava para aqueles que tinham menos e dizia que você tinha mais porque você era mais trabalhador, mais astuto, mais esperto, mais perspicaz. Então, você não tinha compaixão daqueles que tinham menos. E agora, o seu orgulho está sendo visitado. Muitos ministros ajudam a ferir a outros ao acreditarem em algum mau relato contra estes. Contudo, em pouco tempo, eles mesmos foram vítimas de calúnia. Com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir, diz Mateus 7,2. Temos visto homens que podiam montar um alto cavalo entre seus semelhantes e falar muito arrogantemente, e quando eles foram trazidos para muito, muito baixo, entendemos o enigma. Deus visitará as transgressões de seus filhos. Ele frequentemente deixará que os pecadores continuem ao longo da vida sem repreensão, mas não os seus filhos. Se você visse um grupo de meninos jogando pedras e quebrando janelas, talvez poderia não interferir. Mas se visse o seu próprio filho entre eles, tenho certeza que você se sentiria obrigado a buscá-lo e fazê-lo se arrepender por isso. Se Deus vê os pecadores seguindo seus caminhos maus, Ele pode não os punir agora. Ele lhes trará justiça em outro estado. Mas se é um dos seus escolhidos, Ele certamente o fará se arrepender. Pode ser que a razão para o seu problema não seja um pecado cometido, mas um dever negligenciado. Pesquise e veja onde você tem sido culpado de omissão. Acaso existe alguma ordenança sagrada que você tem negligenciado ou uma doutrina que você se recusou a acreditar? Talvez o castigo pode ter sido enviado em razão de um pecado ainda não desenvolvido, alguma propensão latente para o mal. A tristeza pode ter como objetivo desenterrar o pecado para que você possa caçá-lo. Porventura, você tem alguma ideia que tipo de diabo você é por natureza?
Nenhum de nós sabe do que somos capazes se abandonados pela graça. Achamos que temos um temperamento doce, uma disposição amável. Sim, já o veremos. Caímos em um grupo provocativo, somos tão provocados e insultados e tão habilmente tocados em nossas chagas que enlouquecemos de ira e nosso fino e amigável temperamento desaparece na fumaça, e não sem deixar fuligem para trás. Acaso não é uma coisa terrível ser agitado dessa maneira? Sim, é. Mas se nossos corações fossem puros, nenhum tipo de agitação iria sujá-los. Agite a água pura tanto quanto quiser e nenhuma lama se levantará. O mal é ruim quando é visto, porém é igualmente tão ruim quando não o é. Pode ser um grande benefício para um homem saber que pecado habita nele, pois então ele se humilhará diante do seu Deus e começará a combater suas propensões. Se a sujeira nunca tivesse sido vista, a casa nunca teria sido varrida. Se a dor nunca tivesse sido sentida, a doença teria se ocultado internamente. Mas agora que é sentida, o remédio será buscado. Por isso, às vezes, uma provação pode ser enviada para que possamos discernir o pecado que habita em nós e, assim, buscar sua destruição. O que faremos hoje se estivermos debaixo dos golpes da mão de Deus, se não humilhar-nos diante dele e nos aproximar como culpados, desejosos de confessar com mais profundidade o pecado particular que pode ter levado o Senhor a nos disciplinar, apelando para o precioso sangue de Jesus por perdão e ao Espírito Santo por força para superar o nosso pecado. Quando você tiver feito isso, me permita dar-lhe uma palavra de advertência antes de deixar este ponto. Não espere perceber, quando em meio a tribulações, qualquer benefício imediato resultante disso. Eu mesmo tentei ver, quando debaixo de forte aflição, se havia crescido um pouco mais em resignação, ou em fervor em oração, ou em arrebatamento em comunhão com Deus, mas confesso que nunca fui capaz de ver o menor traço de melhoria em tais ocasiões, pois a dor distrai e dispersa os pensamentos. Lembre-se daquela palavra, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, em Hebreus 12:11. Inicialmente, a disciplina gera tristeza. O jardineiro pega a sua tesoura e poda as árvores frutíferas para fazê-las produzir mais frutos. Seu pequeno filho vem caminhando atrás dele e diz: "Pai, eu não vejo que as frutas apareçam nas árvores depois de havê-las cortado." "Não, querido filho," o pai responde, "não é provável que você veja, mas volte daqui a alguns meses, quando a temporada de frutos chegar, e então você verá as maçãs douradas, agradecendo a tesoura." Graças que se destinam a durar exigem tempo para a sua produção, e não brotam e amadurecem em uma noite. Se elas amadurecessem muito rapidamente, poderiam apodrecer. Sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas. Desejo fazer uma exposição bem curta dos benefícios das tribulações. Esse é um grande assunto. Muitos livros foram escritos sobre o tema, e poderia ser suficiente repetir o catálogo desses benefícios, mas não irei retê-los com isso. Severas tribulações em um verdadeiro crente têm o efeito de afrouxar as raízes de sua alma naquilo que é terreno e firmar a âncora do seu coração em direção ao céu. Como poderia amar um mundo que se tornou tão funesto para ele? Por que devia buscar uvas tão amargas ao seu paladar? Acaso não deveria pedir as asas de uma pomba para que possa voar para seu próprio querido país e descansar para sempre? Todo marinheiro no mar da vida sabe que, quando sopram os suaves íferos, os homens se lançam ao mar aberto com velas estendidas, mas quando a tempestade negra vem uivando de sua toca, eles se apressam com toda velocidade ao porto. As aflições cortam nossas asas quanto às coisas terrenas, de modo que não podemos voar para longe das mãos de nosso querido Mestre. Antes, nos sentamos próximos a ele e ali cantamos. No entanto, essas mesmas aflições fazem nossas asas crescer em relação às coisas celestiais. Somos emplumados como águias, adquirimos o espírito ascendente. Um espinho está em nosso ninho e então espalhamos nossas asas ao sol. A aflição frequentemente abre as verdades para nós e nos abre para a verdade. Não sei qual dos dois é mais difícil.
A experiência abre verdades que, de outra forma, estavam fechadas para nós. Muitas passagens da Escritura nunca serão esclarecidas pelos comentaristas. Elas devem ser explicadas pela experiência. Muitos textos são escritos com uma tinta secreta, que deve ser sustentada contra a luz do fogo da adversidade para torná-la visível. Ouvi dizer que você vê estrelas em um poço quando nenhuma delas é visível sobre a terra. E tenho certeza que você pode discernir muitas verdades estreladas quando se encontra nas profundezas dos problemas. Verdades que não lhe seriam visíveis em qualquer outro lugar. De igual maneira, a aflição nos abre para a verdade, tal como a verdade para nós. Somos superficiais em nossas crenças. Muitas vezes estamos encharcados com a verdade, mas ainda assim ela escapa de nós como a água em uma laje de mármore. No entanto, a aflição nos lavra e abre nossos corações, de modo que, em nossa natureza mais íntima, a verdade penetra, tal como a chuva na terra arada. Bem-aventurado o homem que recebe a verdade de Deus em seu íntimo. Ele nunca perderá. Ela será a vida do seu espírito. A aflição, quando santificada pelo Espírito Santo, traz muita glória ao Deus dos cristãos por meio da experiência deles em relação à fidelidade do Senhor para com eles. Tenho prazer em ouvir um cristão entrado em dias, já na velhice, dar o seu testemunho pessoal sobre a bondade do Senhor. Vividamente ocorre em minha mente um acontecimento ocorrido há 25 anos. Isso está diante de mim como se tivesse ocorrido ontem. Quando vi um venerável homem de 80 anos, com cabelos grisalhos e cego pela idade, eu o ouvi contar com simples expressões, simples como a linguagem de uma criança, como o Senhor o conduziu e como lhe tratou bem, de modo que nenhuma coisa boa havia falhado de tudo quanto Deus havia prometido. Ele falava como se fosse um profeta. Seus anos emprestavam força às suas palavras. Mas suponha que ele nunca tivesse experimentado uma tribulação. Que testemunho poderia dar? Se tivesse sido envolvido em luxos e nunca tivesse suportado o sofrimento, ele poderia ter ficado ali, mudo, e teria sido tão útil como se não tivesse falado. Temos de ser provados, ou não poderemos magnificar o fiel Deus, que não deixará o seu povo. De igual modo, a aflição nos dá, pela graça, o inestimável privilégio de conformidade com o Senhor Jesus. Oramos para ser como Cristo, mas como poderemos ser semelhantes a Ele se não formos homens de dores e nunca nos tornarmos experimentados nos sofrimentos, como diz Isaías 53:3? Ser como Cristo, mas nunca atravessar o vale de lágrimas? Ser como Cristo e ter tudo aquilo que o coração possa desejar e nunca suportar a contradição dos pecadores contra si mesmo? Ser como Cristo e nunca dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, como está em Mateus 26:38 e Marcos 14:34? Ó amigo, você não sabe o que pede. Acaso você disse: deixe-me sentar à sua mão direita no seu reino? Isso não lhe pode ser concedido, a menos que você também beba do seu cálice e seja batizado com o seu batismo, como está em Mateus 20:21-23 e Marcos 10:37-40. Compartilhar sua tristeza, glorificando a Deus e se submetendo à sua vontade, deve preceder compartilhar sua glória. Se algum dia seremos como Cristo e viveremos com Ele eternamente, podemos estar muito satisfeitos ao atravessar muitas tribulações para alcançar isso. Os nossos sofrimentos também são de grande utilidade para nós mesmos quando Deus os abençoa, pois nos ajudam a ser úteis aos outros. Deve ser uma coisa terrível para um homem nunca ter sofrido dor física. Você diz: eu gostaria de ser este homem. A menos que você tivesse uma graça extraordinária, você se tornaria duro e frio. Você seria uma espécie de homem de ferro fundido, quebrando as outras pessoas com seu toque. Não! Que o meu coração seja tenro, inclusive suave, se deve ser suavizado pela dor, pois prefiro saber como curar as feridas dos meus companheiros. Que os meus olhos tenham uma lágrima pronta para as tristezas do meu irmão, mesmo que, para isso, eu tenha que derramar 10.000 lágrimas por minhas próprias tristezas. Fugir do sofrimento seria fugir do poder de simpatizar, e isso deve ser considerado lamentável, acima de todas as coisas.
Lutero estava certo quando disse que a aflição era o melhor livro na biblioteca do ministro. Como um homem de Deus pode simpatizar com os aflitos se ele nada sabe sobre os problemas deles? Lembro-me de uma pessoa rude e avarenta que disse que os ministros deveriam ser muito pobres para que pudessem ter simpatia com os pobres. Eu lhe disse que achava que os ministros deveriam ser também ricos por um tempo, para que pudessem ter simpatia com os muito ricos. E lhe sugeri que, talvez, de maneira geral, fosse mais prático mantê-los em algum lugar intermediário, para que pudessem compreender mais facilmente a experiência de todas as classes. Se o homem de Deus, que irá ministrar a outros, fosse sempre robusto, isso talvez seria uma perda. Se estivesse sempre enfermo, igualmente seria uma perda. Mas se o pastor for capaz de percorrer todos os lugares onde o Senhor permite que vão suas ovelhas, isso é, sem dúvida, para a vantagem do seu rebanho. E tal como é para os ministros, assim será com cada um de vocês, de acordo com a sua vocação para o consolo do povo de Deus. Então, sejam gratos, queridos irmãos, sejam gratos pela tribulação e, acima de tudo, sejam gratos porque logo terminará e estaremos na terra onde essas coisas serão comentadas com grande alegria. Assim como os soldados mostram suas cicatrizes e falam de suas batalhas quando finalmente regressam para passar sua idade avançada em seu país natal, assim também nós, naquela amada terra para a qual nos apressamos, falaremos da bondade e fidelidade de Deus que nos conduziu através de todas as tribulações do caminho. Eu não gostaria de estar entre aquela grande multidão vestida de branco e ouvir que se diga: estes são os que saíram da grande tribulação, todos, exceto aquele ali. Acaso você gostaria de estar lá e ser apontado como o único santo que nunca conheceu uma tristeza e tristeza profunda? Oh não, pois você seria um estrangeiro em meio à sagrada irmandade. Estamos satisfeitos em compartilhar a batalha, o campo de batalha, pois em breve usaremos a coroa e assinaremos o ramo de palmeira. Eu sei que, enquanto estou pregando, alguns de vocês disseram: esse povo de Deus tem muitas dificuldades. Você também. Os ímpios não escapam da tristeza por causa dos seus pecados. Nunca ouvi dizer que um homem escapou da pobreza por ser perdulário. Nem nunca ouvi falar de um homem que tenha escapado de uma dor de cabeça ou de uma dor no coração por conta da embriaguez, ou que tenha escapado de uma dor física por conta da licenciosidade. Tenho ouvido o oposto. E se existem tristezas para os santos, existem outras para vocês. Reparem bem isso, vocês ímpios, reparem bem isso. Para vocês, essas coisas não obram para o bem. Vocês as pervertem para o mal. Mas para os santos, elas operam um benefício eterno. Para vocês, suas tristezas são castigos. Para vocês, elas são as primeiras gotas do vermelho granizo que cairá sobre vocês para sempre. As tristezas não são assim para os filhos de Deus. Vocês estão sendo punidos por suas transgressões, mas o Filho de Deus não. E também nos permitam lhes dizer que se vocês estiverem, no dia de hoje, em paz, em prosperidade, em abundância e felicidade, ainda assim, não há um único Filho de Deus aqui, nas profundezas da tribulação, que trocaria de lugar com qualquer um de vocês, sob qualquer consideração que seja. Ele preferiria ser o cachorro de Deus a ser chutado por debaixo da mesa do que ser o querido do diabo e sentar-se à mesa com ele. Que Deus faça como lhe agrada, nós dizemos, pois enquanto estivermos aqui, acreditamos que nosso pior estado é melhor do que o melhor de vocês. Acaso vocês, ímpios, imaginam que amamos a Deus por aquilo que obtemos dele e nada mais? É essa a noção de vocês sobre o amor que tem um cristão em relação ao seu Deus? Lemos em Jeremias a respeito de alguns que disseram que não deixariam de adorar a Rainha dos Céus, porque queimando incenso à Rainha dos Céus, disseram eles, então tínhamos fartura de pão. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Jeremias 44, 17 e 18. Essa é a maneira como falam os ímpios. E isso foi o que o diabo pensou no caso de Jó. Disse ele: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não o cercaste de sebe, e ele e a sua casa e tudo quanto tem? Jó 1, 9 e 10. O diabo não entende o verdadeiro amor,
Mas o Filho de Deus pode dizer ao diabo em sua cara que ele ama a Deus, mesmo que ele o cubra com feridas e o coloque no montouro. E pela boa ajuda de Deus e sua graça, o cristão deseja aferrar-se a ele através de tribulações 10 vezes mais pesadas do que aquelas que teve de suportar caso elas viessem sobre ele. Porventura, não é ele um Deus bendito? Sim, que as escamas de nossas enfermidades ressoem isso. Ele é um Deus bendito. Nas vigílias da noite, quando estamos cansados e nosso cérebro está quente e febril, a nossa alma está dispersa, ainda assim confessamos que Ele é um Deus bendito. Que cada ala de hospital onde os crentes são encontrados ressoem com esta nota. Um Deus bendito? Sim, isso é o que Ele é. Diz o pobre e necessitado aqui esta manhã. E o mesmo diz todos os pobres e necessitados de Deus por toda a terra. Um Deus bendito? Sim, diz o seu povo moribundo. Ainda que Ele nos matasse, bendiremos o seu nome. Ele nos ama e nós o amamos. E apesar de todas as suas ondas passarem por cima de nós e sua disciplina dolorosamente repousar sobre nós, não mudaríamos de lugar com os reis em seus tronos, se eles estão sem o amor de Deus. Ó pecador, se Deus fere um filho seu tão pesadamente, Ele te ferirá um dia. E se aqueles a quem Ele ama sentem a aflição, que fará com aqueles que se rebelam contra Ele e o odeiam? Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, diz o Salmos capítulo 2, verso 12. Que o Senhor lhes abençoe e os conduza aos laços de sua aliança, por amor a Jesus Cristo. Amém.